Profissão é um trabalho ou atividade especializada dentro da sociedade, onde geralmente é exercida por um profissional. Algumas Ah, atividades requerem estudos de um dado conhecimento, como medicina, direito, engenharia, biologia ou na área da educação, por exemplo. Me chamo Márcio Souza e no vídeo de hoje falaremos sobre algumas profissões criadas há séculos atrás, isso mesmo, pode acreditar, e que evoluíram muito, além de se tornarem eficazes e importantes até os dias atuais. privilégios como gratificações financeiras, planos de empréstimo e complementações de salário são benefícios monetários caracterizados por serem concedidos em dinheiro. Já vantagens como assistência médica, seguro de vida, odontológico, consultorias, aconselhamentos e transporte são os não monetários. Isso tudo está incluso nas vantagens de se manter empregado, na grande maioria das empresas, é claro. Eu sou a Gi Vidal e deixaremos a cargo de vocês, telespectadores, darem suas opiniões sobre ranquear as top 5 profissões que, nas suas perspectivas, são mais importantes. Queremos ver suas interações nos comentários, hein? Há algumas semanas atrás, falamos sobre as profissões que, infelizmente, foram extintas ou substituídas pelo avanço da tecnologia e se tornaram ineficazes com o passar das décadas. Não assistiram? Meu Deus! O que estão esperando para favoritar esse vídeo e ver mais tarde? Mas se você perdeu o conteúdo, não tem problema. Assistam este até o final, que deixaremos um lembrete nos cards ou um atalho para vocês no término deste vídeo, beleza? Na verdade, eu vou deixar a playlist, ok? De trilogias. Ok. Então já peguem seus petiscos, bebidas refrescantes e se acomodem confortavelmente, pois já iremos começar. Ação! Ação! Primeiro, chaveiro. O Dia do Chaveiro é comemorado em 29 de junho. Essa Eu nem data sabia. nem eu. Só nas pesquisas que nós fizemos já descobrimos isso aí, tá vendo aí, ó? É. Essa data, minha gente, serve para homenagear este profissional e reconhecer a sua importância na sociedade. Este profissional é um indivíduo especializado em confeccionar cópias de chaves, além de ajustar e consertar fechaduras. Já as funções de um bom chaveiro abrangem saber abrir cofres, consertar e abrir trancas, destrancar portas de carros ou de casas com as chaves dentro, retirar chaves quebradas em fechaduras e, além de tudo isso, saber destravar travas conjugadas e eletrônicas. Ufa! Ufa, nossa, bota ufa nisso. Quantas atribuições, hein, amigo? Mas vocês sabiam que um bom chaveiro também pode comercializar carimbos? Nossa. Pois é, este é um ramo a mais e especializado, além de muito importante. Outro ramo que o chaveiro também pode trabalhar é como afiador de lâminas, como alicates, por exemplo, tesouras e facas, por exemplo, tá? Além disso, a confecção de chaves coloridas e especiais ou de crachás são também algumas das funções que o chaveiro pode oferecer. Agora que já sabemos a sua importância, que tal viajarmos no tempo e entender como isso surgiu? Os primeiros chaveiros foram provavelmente os egípcios antigos, que desenvolveram fechaduras rudimentares para proteger os seus tesouros. Desde então, a profissão evoluiu significativamente, com a criação de novos tipos de fechaduras e chaves mais complexas. Durante a Idade Média, a profissão de chaveiro era altamente valorizada, pois os artesãos eram responsáveis pela fabricação de armas, armaduras e ferramentas para a construção de castelos e fortificações. Os chaveiros eram responsáveis por criar sistemas de fechaduras mais sofisticados para proteger as fortalezas e manter a segurança das pessoas e dos tesouros. Com o tempo, a profissão do chaveiro se expandiu para incluir a manutenção e reparação de fechaduras e chaves.
E atualmente os chaveiros são muito importantes em nossa sociedade, fornecendo serviços essenciais para os nossos bens, lares e empresas. Gente, a profissão agora é a de sapateiro. A profissão de sapateiro está entre as mais antigas. Surgiu no século III, quando teve a necessidade do uso do sapato para proteger os pés e dedos do frio e das lesões. Já o dia 25 de outubro foi escolhido para homenagear os irmãos São Crispim e São Crispiniano, irmãos de origem romana e que viveram no século III. Ambos trabalhavam como sapateiros para sustentar a família. Sapateiro é aquele que, com arte e maestria, manuseia artesanalmente todo tipo de sapato, dando-lhe, a limpeza, arranjo e o tratamento adequado que garanta o bem-estar dos pés. Esta é uma profissão tão importante que, mesmo depois de séculos, ainda existe. E, além de sapatos, ele também pode atuar em bolsas, malas, pastas, cintos, mochilas, entre outros. É um ofício muito singular, normalmente passado de geração em geração. E é uma profissão ameaçada de extinção e com poucos profissionais capacitados no mercado. Isso, gente, porque atualmente a tecnologia e as máquinas conseguem, em alta escala de produção, fazer vários sapatos com mais agilidade, atendendo a um mercado que está cada vez mais competitivo. A próxima profissão é o barbeiro. O motivo para a celebração dos profissionais que cuidam dos cabelos de seus clientes é que a data é uma referência ao padroeiro dos barbeiros. São Martinho de Porres é o Santo Porres? Porres. É Porres. Mas que tomou uma birita, né? Ele ficou de Porres. Ai, terceiro, o motivo. Bebe água, velho. A terceira profissão, gente, é o barbeiro. O motivo para a celebração dos profissionais que cuidam dos cabelos de seus clientes é que a data é uma referência ao padroeiro dos barbeiros. São Martinho de Porres é o santo peruano que tinha como ofício a barbearia. Como ele faleceu no dia 3 de 11 de 1639, a data é usada como uma homenagem. A história começa no Egito, e de onde existem os registros mais antigos da profissão. Muito tempo antes de Cristo, onde os membros das classes religiosas e realezas costumavam raspar os cabelos e a barba. Nessa época, os barbeiros eram muito respeitados. Já os gregos tinham apego pela estética, cuidado com os cabelos e barba, pois as suas crenças valorizavam muito a aparência devido à sua mitologia, assim difundindo os cuidados com a barba e os cabelos. No século II antes de Cristo, surgiram os primeiros barbeiros, pessoas que tinham uma habilidade acima da média, com trabalhos manuais e que cuidavam exclusivamente da barba e cabelos de homens nobres e guerreiros. Meados de 1500, o Brasil, colônia, já tentava ensinar o ofício de barbeiro aos índios e depois aos escravos, que mais tarde tornaram-se barbeiros ambulantes. Atualmente, o barbeiro voltou a ser um profissional respeitado e influente, devido à preocupação atual com a estética visual. O homem moderno cuida mais da sua aparência, alimentando a demanda da profissão e de serviços ao público masculino. Chaveiros, sapateiros e barbeiros. Já conhecemos três das profissões que, com certeza, todos já tiveram contato alguma vez na vida, não é mesmo? E se eu lhes falar que, para estreitar a nossa interação, basta vocês capricharem nos comentários, além de curtir e compartilhar para seus amigos e parentes. Estão também ranqueando suas listas? Então fiquem espertos, pois já chegamos na metade do vídeo. Beleza. A próxima profissão é músicos.
O Dia do Músico, perdão, é comemorado no dia 22 de novembro e em sua homenagem a Santa Cecília, padroeira dos músicos. Isso devido à sua história de devoção à música e ao cristianismo. Sabiam que na pré-história o homem descobriu os sons do ambiente que o cercava e aprendeu suas diferentes sonoridades? Pois é, foi no rumor das ondas quebrando na praia, no ruído da tempestade se aproximando, na melodia do canto de animais e também com o seu próprio canto. Toda esta análise favoreceu para que fosse percebido que o instrumento musical foi a própria voz humana. Exatamente isso, pois nos primeiros dados documentados sobre as composições musicais referem-se a dois hinos gregos dedicados ao deus Apolo, gravados em 300 a.C., nas paredes da Casa do Tesouro de Delfos, na Grécia Antiga, além de alguns trechos musicais também gregos, gravados em mármores, e mais outros tantos cânticos egípcios anotados em papiros. Na atualidade, os músicos amadores e profissionais podem atuar em diversos campos e carreiras. E, dependendo do objetivo profissional, algumas habilidades são mais ou menos importantes. Quem deseja seguir a profissão de cantor ou cantora deve buscar a maestria na voz e também conhecer sobre o arranjo e harmonia. Já aqueles que sonham com a carreira de compositor ou de arranjadores, que são os profissionais que criam letras e partituras para cantores e músicos, perdão, ou mesmo para trilhas sonoras, precisam ter uma formação bem completa, pois essa área de atuação ainda está crescendo no Brasil, mas já é bem consolidada em países europeus e também nos Estados Unidos. Quinto, área da saúde. Sabemos que a área da saúde é muito abrangente e nela podemos encontrar as seguintes profissões: enfermagem, fisioterapia, psicologia, farmácia, biomedicina, educação física, entre muitas outras. Mas neste tópico falaremos especificamente sobre a história da medicina, como um campo do conhecimento, já que ela está ligada à Grécia Antiga. Nesse período, Hipócrates, 460 a.C. a 377 a.C., foi o responsável pelo reconhecimento da medicina como uma área autônoma em relação à filosofia e desvinculada das artes místicas, além de ser considerado o pai da medicina por suas explicações míticas quanto aos problemas de saúde e de como curar doenças. Comemorado dia 18 de outubro, a medicina atualmente é o campo mais visado para a aplicação de avanços tecnológicos e procedimentos modernos. As inovações nos processos de saúde, como a atuação de robôs e inteligência artificial, facilitam o acesso e medidas de prevenção, além do tratamento de enfermidades em âmbitos público e particular. A telemedicina é uma das formas mais eficazes de se complementar o atendimento clínico feito por médicos, pois a abordagem remota é capaz de economizar tempo e recursos do paciente e do hospital. Como diz o nome, a telemedicina pode ser realizada por meio de telefone fixo, smartphones, notebook, tablet ou telas instaladas no próprio hospital e clínicas para atendimento remoto com médicos. E, por fim, é nítido que a inovação tecnológica na medicina será o principal investimento das instituições de saúde particular e pública. Portanto, além de estar constantemente conectado às novidades da área, o profissional de saúde deve sempre atualizar o seu currículo de acordo com as exigências do mercado. Agora, vejam vocês que coisa interessante. No meu canal eu falo muito sobre mitologia grega, mitologia egípcia. Observem que a Chaveiro foi no Egito.
A Uhum. medicina foi na Grécia, né? Músicos. Através de os músicos. São civilizações que, assim, eram muito avançadas para sua época, né? Mas é muito bacana, muito legal. Eu acho todas essas profissões muito importantes. E vejam vocês, né? Assim, para mim foi uma surpresa nessa pesquisa a gente descobrir profissões tão antigas, de antes de Exato. Cristo. Eu acho isso muito legal. Gente, gratidão por vocês estarem até agora aqui conosco, tá bom? Gente, quando nós estávamos dissertando sobre esse tema, parecia que eu estava falando no canal de Vidal, porque é a Gisele que fala É, sobre esse assunto de mitologia. Eu falei, meu Deus, a mitologia ela está presente em todas as áreas praticamente. Tem profissões aqui que eu, sinceramente, jamais imaginaria que existia desde a época de antes de Cristo. Nós já estamos não no é ano de nem, 2000. desculpa te interromper, não é nem a mitologia, é a civilização referente às mitologias que eu falo, né? Exato. E essas profissões, ela existem há muito tempo, desde antes de Cristo. Tem coisa aqui que eu jamais imaginaria. Para mim era, sei lá, década do início do século XX, mas está muito tempo atrás. Ela está ainda persistindo, a tecnologia está avançando, ela está se adequando para que continue sendo eficaz ainda, entendeu? É, Espero que vocês tenham gostado, como a Jair falou. Para a gente está sendo muito proveitoso, para a gente está sendo muito agradável falar sobre esses temas com vocês, para aqueles, o de sempre, né? Para aqueles que ainda não são inscritos, se inscrevam, compartilhem esse vídeo para os seus amigos e parentes, curtam, acessem as nossas páginas nas redes sociais, como Instagram, Twitter, Facebook, TikTok, tudo arroba que tanto assunto é este. Adicione também a Gisele, faça que o canal dela continue sempre a crescer, arroba Gividal54, não é isso, Gisele? Exatamente, Isso, eu de sei que Vidal 54. vocês gostam da nossa companhia, vocês vão amar os vídeos dela. Eu nunca me canso de passar sempre esse recado para vocês. Adicione a Gisele no Instagram dela, mesmo perfil, arroba Gisele, Gividal54. Me adicione também no meu Instagram para que vocês possam conhecer um pouco mais da nossa vida, do nosso cotidiano. Meu Instagram é o prof.marciu_Souza e é nessa que a gente fica, tá legal? Um beijo para vocês, até a próxima semana. Tchau, tchau.